O Brasil Justiça desta semana vai falar da prestação jurisdicional, da atuação do Conselho Nacional de Justiça e da proposta de trabalho da Coordenadoria da Justiça Estadual da MB. O nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça do Maranhão, Gervásio Santos. Magistrado há 22 anos, já foi professor de processo civil e direito do consumidor. É o atual presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão. Na MB, ocupa o cargo de coordenador da Justiça Estadual. Doutor Gervásio, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Prazer estar aqui com você. Doutor Gervásio, quais são as principais dificuldades da prestação jurisdicional? Eu destacaria que hoje o nosso maior problema é a grande litigiosidade. Para termos uma ideia, basta comparar o seguinte: hoje nós temos em torno de 96 milhões de ação em tramitação. Isso corresponde, em média, de 2 ações por cada habitante. Na Austrália, nós temos uma ação para cada 6 mil habitantes. Isso dá bem a ideia de que nós estamos com uma alta litigiosidade. E essa alta litigiosidade, sem dúvida alguma, ela impacta no tempo de prestação jurisdicional, no tempo de resolução do processo. E aí nós temos o pior dos mundos. Por quê? Porque o juiz hoje possui uma grande carga de trabalho, trabalha muito. O juiz brasileiro é, sem dúvida alguma, o mais produtivo do mundo, em número de ações, em número de decisões. Todavia, a sociedade não consegue perceber o resultado desse trabalho no que diz respeito ao aspecto temporal, pelo grande volume de demandas. O senhor acabou de falar do grande volume de demandas. Isso provoca um desestímulo para a sociedade? Isso, de alguma maneira, provoca um desestímulo para a sociedade, que tem a tendência de observar o judiciário sobre uma ótica não positiva, nos taxando de um poder lento. Mas é preciso lembrar o seguinte, que 1/3 dessas 96 milhões de ações correspondem a execuções fiscais. O que são execuções fiscais? São aquelas execuções movidas quer pela União, quer pelo Estado, quer pelos municípios, contra contribuintes inadimplentes. 1/3 das ações são correspondentes a essas ações. Uma outra gama de ações, quase 1/3 das ações, ou mais de 1/3 das ações, correspondem a ações que envolvem relações de consumo. Telefonia, plano de saúde, aviação, instituições financeiras. Com um detalhe, todas essas áreas são áreas reguladas pelo governo. São áreas em que há uma agência reguladora, a Anatel, o Banco Central, a ANEEL, a ANS. Se nós tivéssemos uma atuação mais efetiva dessas agências reguladoras, certamente nós teríamos um menor volume de litígios e, consequentemente, nós teríamos um judiciário menos abarrotado de ações produzidas muito em parte por conta da ineficiência dessas agências reguladoras. E um outro aspecto, nós precisamos repensar a questão das execuções fiscais. Não é possível que o Estado, a União e os municípios não possamos juntos criar mecanismos para que esses entes possam recuperar os seus créditos tributários sem que isso importe em um grande volume de demandas que atrasa a prestação jurisdicional como um todo. Então, aquele cidadão que espera uma decisão no seu inventário, que espera uma decisão no litígio entre vizinhos, ou que espera que os crimes cometidos sejam julgados com rapidez, aquele cidadão, ele certamente, nós teríamos condições, na hora que desafogássemos o Poder Judiciário, através de medidas, nós teríamos condições de prestar um serviço mais célere e talvez mais eficaz a esse cidadão, se retirando do judiciário aquilo que efetivamente poderia ser resolvido através de outros meios, Sobretudo, revendo a questão das execuções fiscais e tendo uma atuação mais incisiva das agências reguladoras. Agora, com tanta lentidão, por que o juiz tem direito à férias de 60 dias? Isso é muito interessante, essa questão. Sim. A sociedade tem a percepção de que o juiz seria privilegiado por possuir umas férias de 60 dias. Em primeiro lugar, basta lembrar o seguinte, que o juiz ele não tem FGTS, o juiz não tem horas extras, o juiz não tem carga máxima de trabalho, o juiz não é remunerado pelo plantão judicial, que ele é obrigado a fazer, o juiz não escolhe horário de trabalho. Enfim, imagine a seguinte situação: se o juiz, ao completar 8 horas de trabalho, batesse no relógio e dissesse às partes no meio de uma audiência: olha, nós vamos ter que interromper a audiência porque já completou as minhas 8 horas de trabalho.
Imagine o seguinte, né, que o juiz dissesse, olha, e tem mais, o Tribunal de Justiça está sem recursos para pagar as minhas horas extras. Então, como qualquer trabalhador normal, eu vou suspender porque só sou obrigado a trabalhar 8 horas. É claro que o juiz não pode agir dessa forma. Vamos pegar o exemplo do julgamento do mensalão, né, da ação criminal 470. Quantas horas de trabalho estavam por trás daquele julgamento, porque cada um dos ministros teve que examinar um processo extremamente extenso. Levar trabalho para casa. Levar trabalho para casa, com milhares e milhares de volume, além das sessões que se começavam às 2 e se prolongavam até as 8, 9, 10 horas. Nenhum daqueles ministros recebeu qualquer remuneração pela hora extra. Nenhum daqueles ministros recebeu qualquer compensação. Ou vamos pegar o caso do casal Nardoni, que foi julgado pelo Tribunal do Júri em São Paulo. O júri começou a segunda-feira às 8 horas da manhã e terminou a sexta-feira às 10 horas da noite. No dia seguinte, na segunda-feira seguinte, o juiz estava lá no fórum, trabalhando no seu expediente normal, né? Trabalhando normalmente. Os jurados, por sua vez, cada um deles que participou daquele júri, tiveram folgas correspondentes ao dobro de dias de folga correspondente ao número de dias de serviço prestado. O que eu quero dizer com isso é que, para a sociedade, seria muito mais caro se tivesse que remunerar horas extras do juiz e seria muito pior se nós tivéssemos que parar o nosso trabalho ao completar 8 horas. Então, as horas extras, as 60 dias de férias, nada mais são do que uma compensação pela ausência de direitos trabalhistas que é assegurado a todo e qualquer trabalhador. Essa é a grande questão. Essa discussão a sociedade tem que fazer. Vale a pena pagar mais? Vale a pena ter um serviço interrompido às 8 horas? Evidentemente que não. Evidentemente que não. Então, por essa razão, é que nós precisamos ter a dimensão de que os 60 dias nada mais são do que uma compensação. E olha lá, hoje em dia, os juízes não conseguem sequer tirar esses 60 dias de férias, pelo volume de trabalho que possui em suas varas. E o que você acha que deve ser feito para melhorar o trabalho do magistrado? Eu acho que nós precisamos racionalizar o sistema judicial. Assim, a percepção do acesso à justiça ela tem que ser compreendida dentro de uma imagem, dentro de uma perspectiva racional. Então, o primeiro aspecto, as agências reguladoras precisam funcionar de forma efetiva. Uma punição imposta por uma agência reguladora, uma determinada empresa que desrespeita o consumidor, ela tem um efeito multiplicador. Ela poderá evitar inúmeras ações, né, de consumidores no país afora prejudicados por aquela ação. O segundo, nós precisamos criar mecanismos que, de alguma maneira, retire, né, se possibilite que as execuções fiscais tenham mecanismos alternativos para recebimento desses créditos tributários. Nós precisamos estimular a conciliação e a mediação. Agora, para estimular a conciliação e a mediação, é preciso criar mecanismos em que o litigante ele realmente perceba de que conciliar é melhor do que litigar. E, finalmente, nós temos que ter a percepção de que alguma coisa está equivocada nesse sistema. Não é possível convivermos com 2 ações para cada habitante, quando, como eu me referi ainda há pouco, na Austrália nós temos uma ação para cada 6.000 habitantes. Aliás, referindo, uma ação para cada 2 habitantes no Brasil e uma ação para cada 6.000 habitantes na Austrália. Então, alguma coisa precisa ser realizada para evitar essa distorção. E, finalmente, sem dúvida alguma, talvez dentro desse conjunto de medidas que possam ser adotadas, uma tão importante quanto as que eu citei, seria a prevalência das ações coletivas. Que uma ação coletiva, ajuizada pelo Ministério Público por uma associação de classe, tivesse a capacidade de suspender automaticamente as ações individuais que tivessem o mesmo objetivo. Se nós não fizermos, se nós não racionalizarmos esse sistema judicial, o que é que nós teremos? Nós teremos cada vez mais uma carga de trabalho massacrante para o juiz brasileiro e cada vez menos uma percepção, né,
da sociedade, do trabalho realizado por esse juiz. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Maranhão, Gervásio Santos, vai falar da atuação do Conselho Nacional de Justiça. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Estão abertas a segunda etapa das inscrições do 4º curso de pós-graduação em Direito do Consumidor, realizado pela Escola Paulista da Magistratura. A capacitação vai acontecer 18 de fevereiro de 2014 até outubro de 2015, na sede da EPM. Serão oferecidas 100 vagas para magistrados, promotores de justiça, procuradores, defensores públicos, advogados e bacharéis em direito, com exceção dos funcionários do tribunal. As inscrições devem ser realizadas até o dia 24 de janeiro no site www.epm.tjsp.jus.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre a prestação jurisdicional. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Maranhão, Gervásio Santos, vai falar da atuação do Conselho Nacional de Justiça. Doutor Gervásio, como o senhor avalia a atuação do CNJ? Olha, o Conselho Nacional de Justiça, no meu modo de ver, tem um saldo positivo na sua atuação. Evidentemente que há aspectos negativos e aspectos positivos. Mas no somatório desses aspectos, eu acho que o resultado ele é positivo. De alguma forma, ele estabeleceu uma certa organização no Poder Judiciário, ou seja, estabelecendo metas, estabelecendo alguns critérios que eram importantes para dar aquela visão nacional que o Judiciário necessita. Um caso típico que a gente pode destacar em relação ao aspecto positivo é a proibição do nepotismo. Mas não só isso, a regulamentação das promoções, o estabelecimento de critérios para que essas promoções de merecimento sejam observadas. Então, há, sim, no meu modo de ver, um grande avanço, sobretudo na área de planejamento e administração dos tribunais. A criação do conceito de planejamento estratégico, a criação, o fortalecimento do conceito da necessidade de termos uma administração judiciária voltada para resultados, tudo isso é positivo. É claro, o que nós observamos de negativo está sobretudo na área do aspecto disciplinar. Em muitos casos, a gente tem observado de que o Conselho Nacional de Justiça, até por entender, até por não conhecer em algumas situações a realidade do Estado, a realidade em que os fatos efetivamente ocorreram, nós temos a compreensão de que em alguns casos há um equívoco de interpretação, sobretudo na punição de magistrados. Acho que o Conselho Nacional de Justiça tem que ter o cuidado, e cada composição deve renovar o cuidado. Primeiro, de não olhar o judiciário apenas sobre a ótica de Brasília, o que é um equívoco, às vezes, muito cometido pelo Executivo, que olha o país única e exclusivamente sobre a ótica de Brasília, quando o Brasil é um país de dimensões continentais e cada estado tem as suas peculiaridades. O Acre não é igual a São Paulo, por sua vez, não é igual a Santa Catarina, que não é igual ao Maranhão, enfim, cada estado tem sua peculiaridade e, em alguns casos, a gente observa que o CNJ não tem a percepção desta diferença que há em cada uma das unidades judiciárias. Então, é preciso a gente ter essa compreensão. Mas, no geral, e nós não podemos deixar de fazer essa avaliação quando nós pegamos o Judiciário de 2005 para cá, nós avançamos. Mas o nosso avanço ele se dá, sobretudo, na área da administração. E, a meu ver, esse deve ser o principal foco do CNJ. Planejamento estratégico, gestão do judiciário, estabelecimento de critérios para que ele possa funcionar melhor e, ao fim e ao cabo, atender a sociedade de uma forma mais eficiente. O CNJ ele tem auxiliado na prestação jurisdicional? Sim, eu creio que, no geral, sim. Evidentemente que a gente observa aqui e acolá algumas dificuldades. Eu vou dar um exemplo que, a meu ver, assim, o CNJ já há alguns anos instituiu a Semana da Conciliação. Acho que uma das medidas extremamente positivas.
porque demonstra para a sociedade de que melhor do que litigar é conciliar. Mas, a meu ver, por exemplo, há um equívoco. Essa Semana da Conciliação ela é sempre realizada na primeira semana de dezembro, final de novembro. Ora, justamente no momento em que as empresas, né, que são a grande massa, né, dos litigantes, a grande massa dos demandados, essas empresas têm um custo maior operacional, que é o custo representado pelo 13º e todos os encargos daí decorrentes. Então, me parece que é muito mais difícil para essas empresas desembolsar valores nesse período do ano para atender à conciliação, do que seria se efetivamente essa Semana da Conciliação se desse, por exemplo, logo após, na primeira semana de junho, logo após o Dia das Mães. É um momento muito bom para as empresas. Mas, no geral, a gente, desde que, observada as peculiaridades de cada estado, né, eu tenho a compreensão de que o CNJ tem contribuído. Todas as vezes que a gente critica o CNJ, e não são poucas, a gente critica justamente porque não há na implantação dos projetos e medidas, não há esta discussão ampla com os estados. Eu sempre costumo dizer o seguinte: um projeto de lei que posteriormente venha a se tornar lei, ele passa por uma fase que é uma fase de discussão interna, né, nas casas legislativas, no caso federal, na Câmara, no Senado, em que nas comissões é debatido amplamente esses temas, muitas das vezes a sociedade civil é chamada para debater esses temas, se houve vários segmentos da sociedade. E algumas vezes, por exemplo, no âmbito do CNJ, nós somos surpreendidos por resoluções em que, a nosso ver, não há o necessário debate. Eu acho que enriqueceria a atuação do CNJ se, no processo de formatação das resoluções, no processo de formatação dos seus atos, né, que terão repercussão em todo o judiciário, as associações de classe, as associações nacionais, né, os próprios tribunais fossem chamados para debater e discutir aquele tema. Tenho a absoluta certeza de que o resultado seria muito mais efetivo. Por exemplo, um caso típico em que a resolução 106, que trata das promoções por merecimento, ora, quem sabe no dia a dia, quem sofre com isso no dia a dia é o juiz. Tá? Então, nada melhor do que o juiz, através de suas representações, para que possa debater essa matéria e, certamente, o resultado alcançado será, além de muito mais democrático, melhor. Então, acho que me parece que na atuação do CNJ ela tem contribuído, mas nós precisamos criar mecanismos que possam democratizar mais as suas decisões, com a maior participação da magistratura, sobretudo através das suas entidades representativas de classe. O senhor acha que a atuação do CNJ não deve violar as prerrogativas dos magistrados e também a independência dos juízes? Olha, a prerrogativa e independência da magistratura é, na verdade, uma prerrogativa da própria sociedade. A sociedade precisa de juízes independentes, autônomos, para que esses juízes possam decidir de forma imparcial. Onde não há espaço para um juiz imparcial, independente, é porque não há espaço para a democracia. Eu costumo dizer que democracia, né, e magistratura independente são faces da mesma moeda. Não há magistratura independente sem democracia, nem tampouco democracia sem magistratura independente. Então, qualquer medida que atente contra a independência da magistratura é uma medida que atenta contra o próprio Estado Democrático de Direito. E esse é um cuidado que o Conselho Nacional de Justiça, como todos os demais órgãos, né, do poder público, devem ter diariamente, cotidianamente. Né? Defender a democracia, defender a liberdade de julgar, a imparcialidade do juiz, a autonomia, a independência, é defender a democracia. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça do Maranhão, Gervásio Santos, vai falar da sua gestão à frente da Coordenadoria da Justiça Estadual da MB. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz no Piauí é difícil. Creio que atualmente em todo o país, essencialmente em razão do excesso de cobrança que temos e em contraposição à pouca estrutura que os tribunais nos oferecem.
A primeira etapa das inscrições do segundo curso de pós-graduação em Direito Civil estão abertas até o dia 31 de janeiro de 2014. São 150 vagas disponíveis para funcionários do Tribunal de Justiça de São Paulo, Tribunal de Justiça Militar de São Paulo e bacharéis em Direito. O curso, promovido pela Escola Paulista da Magistratura, será realizado de 13 de março de 2014 até 30 de junho de 2015, na sede da EPM. Inscrições no site www.epm.tjsp.jus.br. Estamos de volta com o programa da MB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre a prestação jurisdicional e a atuação do Conselho Nacional de Justiça. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça do Maranhão, Gervásio Santos, vai falar da sua gestão à frente da Coordenadoria da Justiça Estadual da MB. Doutor Gervásio, quais são as suas principais bandeiras à frente da Coordenadoria da Justiça Estadual da MB até 2016? Nosso principal objetivo é integrar as associações estaduais no projeto nacional da Associação dos Magistrados Brasileiros, permitindo que as experiências vitoriosas nas associações estaduais possam ser trazidas para o âmbito nacional e reproduzidas nos demais estados. Acho que se nós cumprirmos esse papel, certamente a gente atenderá aos nossos objetivos maiores, que é justamente o de fortalecer a magistratura brasileira. O senhor pretende fazer alguma inovação nessa pasta? Sim, na verdade o que nós gostaríamos de fazer, o que nós pretendemos fazer é justamente permitir que cada associação estadual, dentro das suas peculiaridades e observadas a natureza do seu estado, possa de alguma forma contribuir de maneira decisiva em relação aos temas nacionais. E como se dará isso? Justamente do trabalho junto ao Congresso Nacional. O Congresso é nacional, mas nós sabemos que os deputados e senadores têm sua origem nos estados. E quem melhor tem relação com esses parlamentares são justamente os magistrados estaduais, dos estados de origem desses parlamentares. E a gente sabe, nós temos na nossa pauta uma série de medidas, uma série de iniciativas que precisam da aprovação do parlamento. O adicional tempo de serviço, as eleições diretas para a presidência dos tribunais são apenas 2 exemplos. Então, o que nós, nesse projeto que nós pretendemos implementar, é o engajamento direto das associações estaduais no trabalho legislativo junto ao Congresso Nacional. A chapa vencedora da eleição do MB teve como lema unidade e valorização. Explica pra gente qual é a finalidade dessa proposta. Unidade porque o Poder Judiciário Nacional é único, é nacional. Por isso, nós precisamos nos unir, até para valorizar a carreira. Hoje a magistratura ela sofre um processo de desgaste natural pelas exigências que a sociedade faz de uma justiça mais célere e que a gente já demonstrou no decorrer, inclusive, dessa entrevista, as razões pelas quais nós não conseguimos prestar uma jurisdição mais rápida. Ou seja, essas razões elas não estão centradas na figura do juiz. Muito pelo contrário, o juiz brasileiro é um dos mais produtivos. E quando nós falamos em unidade e valorização, o que nosso trabalho é justamente demonstrar a importância do magistrado para a sociedade brasileira e a necessidade que essa sociedade possui de valorizar esse magistrado. Porque valorizando o magistrado, ela estará valorizando o próprio Estado democrático de direito, que é de fundamental importância para a garantia das liberdades individuais de cada cidadão. Durante a campanha do novo presidente do MB, o Dr. João Ricardo, falou-se muito sobre a democratização no Poder Judiciário. Como é que a Coordenadoria da Justiça Estadual vai trabalhar esse assunto? Nós pretendemos dar seguimento ao projeto, à campanha das eleições diretas já para a presidência dos tribunais, porque, infelizmente, o Poder Judiciário ainda é um dos últimos locais em que a democracia não chegou de forma plena, porque os membros, os presidentes dos tribunais não são eleitos pelos juízes. Na eleição para a presidência dos tribunais, apenas os membros dos tribunais, os desembargadores, é que participam desse processo. E nós entendemos que é de fundamental importância que toda a magistratura participe desse processo, por 2 razões básicas. Não apenas porque democratiza internamente o judiciário, mas porque achamos que, ao fim, o grande beneficiário dessa democratização interna será o próprio cidadão, na medida em que os presidentes de tribunais, eleitos diretamente, terão uma responsabilidade maior, não só de atender aqueles objetivos
tradicionais, mas atender, sobretudo, a todas as demandas realizadas pelos juízes de primeiro grau, que muitas delas visam justamente melhorar a prestação do serviço jurisdicional ao cidadão. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é Marcos de Oliveira Pinto, eu sou juiz da 12ª Vara Civil da Comarca de Aracaju, Estado de Sergipe, Vara de Fazenda Pública, ou seja, que trata das questões relativas ao Estado. Escolhi a carreira da magistratura por um sonho de buscar contribuir com o país, de buscar prestar um serviço à sociedade através da jurisdição. E o conselho que eu dou a quem deseja seguir a carreira é que abrace esse sonho, essa vontade, com muito estudo, com muita dedicação e buscando sempre o valor maior, que é a justiça. Agradeço ao juiz Gervásio Santos pela entrevista. Eu que agradeço pelo convite. Nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.